análise sobre como esse clássico, Fred, que fechou a 12ª rodada, movimenta a classificação da Série B depois de uma rodada par, que para a gente acaba sendo sempre um recorte mais fiel de como a corrida está de fato. Então, queria a sua leitura de como esse 0-0 entre Sport e Grêmio contribuiu para o retrato atual. Celso, vamos lá, tá? Primeiro que esse 0-0, o resultado dos sonhos, né, para os torcedores de Vasco e Bahia. Detalhe até sobre isso. Eu acompanhei hoje, né, torcedores do Vasco, um comentário de um perfil no Twitter e vários outros abaixo de que tipo eles torciam pelo empate, naturalmente, mas que na dividida eles que preferiam a vitória do Sport. Não sei se no sentimento do Bahia era o mesmo. E se eu fosse eles, eu escolheria o oposto, sabe? Se fosse na dividida, para mim o melhor resultado para Vasco e Bahia, que não fosse o empate, seria a vitória do Grêmio, porque eu acho que a chance de uma subida do Grêmio no campeonato, ela é mais considerável do que a do Sport, né? O Sport ficar para trás pode ser o fato que define esse campeonato. Tá? O Sport ficar para trás pode ser o fato que define esse campeonato. E é inegável que esse empate, né, somado aí com sequências muito boas do Bahia e do Vasco, diminuem a perspectiva de acesso do Sport. Porque eleva hoje, numa visão momentânea, essa disputa Sport e Grêmio. Né? E você ter um ponto na frente do Grêmio com o campeonato todo para jogar, eu acho que poucos apostariam no Sport, ainda que o Sport jogue um futebol melhor que o do Grêmio, tá? O Sport até aqui joga um futebol melhor que o do Grêmio. Mas o campeonato não acaba na 19ª rodada. Né? Depois vem o turno, a fase da tabela do Sport volta a ter aquela fase de oportunidade. E acho que, a partir de agora, Celso, na visão do Sport, né, já que há um descolamento, né, existia um descolamento para o Cruzeiro, e agora há um descolamento para o Vasco e para o Bahia. Não é um descolamento definitivo. Mas o problema é que esse descolamento está com viés de aumentar. Isso é que é um pouco assustador. Né? Está no silencioso, Celso. Não, pode seguir, companheiro. O problema é que o Sport tem Náutico, Brusque, Cruzeiro e Vasco fora. Né? Então, assim, há um viés de que se o Sport não conseguir controlar, né, pontuar contra Cruzeiro e Vasco, a tendência é que ele desça um bloco, né? Ele se distancia até mesmo no Grêmio. Eu nem acho absurdo considerar que o Sport, daqui a 4 rodadas, ele esteja a mais de 3 pontos do G4. Eu nem acho absurdo. Mas aí vai entrar em cena uma necessária frieza. Uma necessária frieza. Porque distâncias de 6 pontos, de 7 pontos, elas não são também sentenças definitivas. O que aconteceu com o Bahia nas últimas 3 rodadas não é uma regra do que vai acontecer com o Bahia para sempre no campeonato. O Bahia não fez por merecer os 9 pontos nas 3 rodadas. E colheu os 9 pontos. Poderia ter colhido 5. Vê que diferença. Empate com o Criciúma, empate com o Sport e vitória com o Operário. 5 pontos. É 4 a menos. Pô. O Bahia colheu tudo de 3 jogos duríssimos que ele fez. Duríssimos. E o Sport fez 2 jogos duríssimos agora e colheu 1. Tá? Mas isso estava desenhado. Ninguém pode se surpreender. Quando o Sport fez aquela partida terrível contra o CSA, meu maior argumento de demissão da Dalpozo era: não pode mais perder pontos nas partidas que vêm e você precisa estar mais forte quando chegar ao corredor polonês. Tá? Acabou que os rumos de lá para cá se desenharam, que o Sport perdeu pontos que não poderia perder, que isso aconteceu, o Dalpozo resistiu ao cargo
Mas nesse início do corredor polonês, não há o que culpá-lo. Não dá para culpar Dalpozo dos 5 últimos pontos perdidos. Não dá. Não tem culpa nenhuma da derrota em Salvador, nem do empate em casa com o Grêmio. Nenhuma. A gente não pode também fazer uma perseguição. Tá? Então, assim, eu acho que é o seguinte, Celso, hoje você olha para a radiografia do campeonato e você define que o Cruzeiro subiu, que Bahia e Vasco se distanciaram e que resta uma vaga para Sport e Grêmio, sendo que o Sport, pela tabela, com o viés de perder essa posição para o Grêmio e ficar ainda mais distante de Vasco e Bahia. Desgarrar. Porém, repito, se fossem 19 rodadas, isso seria uma análise / sentença. Mas depois da 19ª, tem mais 19. E aí você tem que fazer recortes bons, né? Trazer os jogadores que precisa trazer, acertar nessas contratações, porque aí você volta para o jogo. E aí o Sport, nas 10 primeiras rodadas do retorno, vai ter que ser um nível acima do que foi. Olha que ele foi bem. Mas vai ter que ser um nível acima. Tá? Porque se tem uma coisa, Celso, que serve de alento, é que o Sport foi muito, muito, muito competitivo contra Bahia e Grêmio. Exatamente. Não deve absolutamente nada aos dois. Nada. Cauê falou aqui, Fred, o Sport desses 2 jogos podia ter saído com 0, com 1, com 2, com 3, com 4. Com 4 ou com 6. Com 6 pontos. Poderia. Só não saía com 5 pontos. Mas tirando isso, velho, todos os outros, o Sport poderia ter saído, pô. Poderia. Aquele contra-ataque do Grêmio cara a cara. Exatamente. Exatamente. Que o Maestro até destacou aquela defesa de Maílson como um dos lances importantes do jogo. Na minha opinião, é de fato, só que para mim é um erro mais grave do jogador do Grêmio do que mérito de Maílson, mas aquele cara a cara que tá ali cara a cara, aquele cara tá cara a cara e teve a frieza de se posicionar certo, não podia ter caído para um lado, podia ter caído para o lado, né? Podia ter. Como também se Giovani tivesse acertado aquela bola, praticamente um pênalti no jogo com Bahia, poderiam ter sido os 3 pontos lá. Também. E se aquela bola de Juba hoje não desvia em ninguém, seria a caixa. Aquela bola que ele tentou. Se Jacaré não acerta o chutaço daquele de esquerda. Tá ligado? Mas talvez até o contexto do jogo fosse desenrolar de uma maneira diferente se o Sport tivesse feito aquele gol. Então, assim, são coisas que a gente poderia estar falando hoje do Sport num cenário muito melhor, só que não consegue ter letalidade. O problema do Sport é esse. Precisa de reforço, já que roda e não dá nada. E até acrescentando o que o Fred disse do sangrar mais um pouco, que o Sport... A tendência do Sport é até talvez seguir esse caminho de sangrar mais um pouco desses confrontos diretos dentro do G5. O Sport é o único que pega 2. O Sport tem Cruzeiro e Vasco. Os outros só tem mais um. E os dois fora, né? Os dois fora, mano. O Cruzeiro pega o Sport, o Vasco pega o Sport, o Bahia pega o Grêmio e vice-versa. Então, assim, na teoria, o Sport é que tem um cenário mais enroscado, ao mesmo tempo tem a chance de tirar essa desvantagem, né? Veja, o Sport não é derrotado nesses 2 jogos. Assim, não chega derrotado no Mineirão e no Maracanã, em São Januário, onde o Vasco não chega. Não é e-mail. Não é e-mail. Exatamente. Não é e-mail. A tendência é que a gente veja jogos parecidos com o Sport e Bahia. Tá fazendo agora. Fred, isso. E tiver com atuações na linha de agora. De não achar que porque é jogo fora de casa, que vai jogar totalmente retrancado e esquecer de tentar propor, de conectar rapidamente o ataque. Cauê, mas aí eu de novo vou bater na tecla que a gente discutiu no programa passado. Eu não acho que o Sport escolheu fazer isso. Eu acho que o Sport não conseguia sair com a bola, sabe? Eu acho que não foi uma escolha. É uma evolução, né? É uma evolução, na verdade. O time era incapaz de sair com a bola. E Fabinho deu uma dinâmica assim. Perfeito. Tanto que no Twitter eu defini da seguinte forma esse jogo. O Sport precisa de mais 2 ou 3 Fabinhos agora. Os Fabinhos agora é um centroavante e 2 pontas. Exatamente. Para causar no ataque o mesmo que
Fabinho causou no meio de campo. Porque a sensação que eu tenho é de que o Sport sai desses 2 confrontos, com Bahia e Grêmio, com 2 jogos de referência. Você tem uma referência de como você enfrentar um adversário fora de casa, você tem uma referência de como você enfrentar também um adversário dentro de casa. O que, diga-se, foi parecido, foi consistente. Acho que o Sport conseguiu, e é isso que eu estou dizendo. Um aspecto que a gente trouxe na abertura do programa é que o Sport fez um jogo bom. O Sport, diferentemente do que eu falei sobre a falta de evolução de algumas peças individuais do Sport, o Sport coletivamente mostrou a evolução. O Sport deixou de ser esse time que o Fred falou que era um Deus nos acuda, que não conseguia sair com a bola, para ser um time que não apenas consegue fazer essa transição do sistema defensivo para a intermediária, e hoje é um time que consegue manter a posse de bola nessa intermediária. Tá faltando esse último terço. Tá faltando a criação das jogadas e a conclusão dessas chances mais claras. Eu acho que é isso que fica o saldo dessas últimas 2 rodadas. Totalmente. E é isso, a tabela é essa, sabe? A tabela dá um é o pior recorte da tabela para o Sport nessas 12 rodadas. É o pior. Eu nem sei se o Sport... Acho que o Sport já ficou, né, Cássio? Em quinto e sexto. O Sport já teve fora do G4. Mas seria muito melhor. Seria muito melhor ser quinto. Seria muito melhor ser quinto. O G4 é a mesma composição pela 6ª rodada seguida, mudando as colocações. As ordens. Assim, a mesma composição, ou seja, sempre com o Grêmio ali, quinto, sexto, o Grêmio está fora pelo menos 6 rodadas. Aliás, pelo menos literalmente 6 rodadas, porque ele tomou o lugar do Vasco. Foi a diferença. E nas últimas 6 rodadas, foi mudando a ordem, teve Cruzeiro, Bahia, Vasco e Sport. E é isso, sabe, Celso? Eu preferia ser quinto até sexto. Sem ter esse corredor, né? Não, sem ter o Bahia já 5 pontos. Ah, tá. 6 pontos, né? 6 pontos. O bolo, mais no bolo ali. Sem ter o Vasco descolando 5, também. Né? Bahia 6 e Vasco a 5. Tá? E Cruzeiro a 9. E esse 6 do Bahia é um 6 que 2 rodadas não pegam, porque o Sport já tem 3 vitórias a menos. Sabe? Então o Bahia já está mais do que 2 rodadas na frente do Sport. Isso é ruim. O saldo do Sport, apesar do Sport ainda ser G4, o saldo do Sport é que o Sport deixou 2 concorrentes diretos desgarrarem. E não dá para ser o único alvo do Grêmio. Não dá para ser o único alvo do Grêmio. É como você ser 16º e ter um gigante. Eu acho que o que está destoando disso tudo é a invencibilidade do Vasco, na verdade. O Vasco está invicto na 12ª rodada, assim, um pouco para como estava sendo o ano do Vasco, um pouco surpreendente. E como estava a própria relação Vasco-Zé Ricardo, enfim, os primeiros jogos que o Vasco fez, o Vasco nesse momento, uma campanha só, foi impressionante a torcida do Vasco no domingo, foi muito bonito de acompanhar. Mas falando do time especificamente, você pegar quem assistiu aos jogos do Vasco até aqui e achar que esse time não perdeu de ninguém, eu acho um pouco impressionante. Os jogos que eu vi do Vasco, o Tom Bense mesmo, não merecia jamais ter ganho o jogo. Foi... Não, é o que eu falei. Eu fechei a única tweetada que eu dei sobre o jogo, ela sinaliza o seguinte: enquanto não chegarem os reforços. Alguém sabe onde é que tá o meu carro? Foi essa não, né? Não, porra, eu me perdi hoje. Não bastasse toda a dificuldade, ainda consegui me perder hoje na arena, mas a minha tweetada foi até chegarem os reforços, e esses reforços precisam encaixar, o Sport vai precisar de paciência e sorte. Nas 2 últimas rodadas não teve sorte. Ponto. Não teve sorte. Um pouquinho de sorte, o Sport tinha pelo menos 4 pontos. 1 ponto foi muito caro para o Sport. Esses 2 jogos, o futebol jogado, 1 ponto só. Na soma, porque tratar esses 0-0 como ok, tá bom. Estou falando de 2 pontos, tirando 2 do Bahia, porque os do Bahia doeram muito. Foram 3 para o Bahia
Né? Se você deixa o Sport com 20 e o Bahia com 22, se aquele chute de Jacaré não entra, o Bahia teria 23. A 3 pontos 23 o Bahia teria. E o Sport 20, é a mesma toada. É a mesma toada. Né? Sport... E aí agora. Vai para rodada. 22, né? Não, conseguiram do empate. 23, né? Entendi a lógica de Fred, mas esse si é para todo mundo, já teve si para o Sport também. Tava ali 0x0 com o Sampaio correr, 42 de segundo tempo. Mas é a primeira rodada. Mas é o que eu tô falando. A sequência, como eu disse, Cássio, a sequência atual castigou. Esse reflexo, essa desgarrada, não é desgarrada por conta do futebol. Porque, na verdade, o Sport desgarrou quando jogou o melhor futebol. Foi a tabela, que a gente sabia que endureceria, e, assim, a sorte não soprou. A sorte não soprou. Não dá para dizer que o Sport teve sorte nesses 2 jogos. A sorte não soprou. Tá? Mas também nada do outro mundo, não. Nada do outro mundo, não. Concordo aí com o Cássio também. Faz parte da corrida. E aí é o que eu estou dizendo. Por isso que eu digo, por mais que seja incômodo nesse momento olhar a tabela, e é incômodo, tá? Tem que pensar o seguinte, não acaba na 19ª rodada. E tem outra coisa também, tá? Se ganhar do Clássico, equaliza. O problema é que agora precisa ganhar o Clássico. Não dá para chegar nos aflitos para administrar o empate. Agora precisa... Porque se ele ganha o Clássico, ele defende a posição mais uma vez. O Grêmio joga o Sampaio antes, tá? Assim, a tendência é que o Sport jogue o Clássico já fora. Fora do G4. E isso muda o jogo. Fora, total. Talvez até, Cássio, em sexto, viu? Porque o Criciúma, se vencer, também passa o Sport, tá? E o Criciúma pega o Brusque em casa. Então, com a tendência aí até de ser sexto. Né? Detalhe, Criciúma é favorito, Grêmio é favorito, Bahia é favorito, Vasco é favorito e Cruzeiro é favorito. O Sport, dos 6 primeiros, tem o jogo mais difícil. Veja só, o caso do Criciúma ainda seria uma ultrapassagem pelo saldo. Assim, e... Sim. A do Grêmio não. A do Grêmio é aquela de ponto. Assim, e já é botando 2 na frente, se vence o Sampaio. É uma ultrapassagem diferente. É uma ultrapassagem que, se o Grêmio joga de manhã com o Sampaio, que o empate já não... Se o Grêmio vencer o Sampaio, e obviamente ele é favorito nessa partida, o empate já não serve ao Sport no Clássico. E o Sport não pode ir para um Clássico dos Clássicos, como nunca aconteceu, sobretudo nos aflitos, dizendo que claro, uma final do campeonato, né? Assim, o cara, só o título, só a vitória interessa. Estou falando de uma situação normal, do campeonato de turno, assim, onde o empate não é um resultado interessante. Veja só, desde que eu me entendo por gente, jogo dos aflitos é chato. Assim, então, numa situação normal, pensada a médio prazo, a tendência é que, se o Sport empatar com o Náutico, não adiante para estar no G4, mas esse resultado, em tese, não é um resultado ruim. Embora a campanha do Náutico seja muito ruim como mandante nesse momento, mas é um campeonato à parte. Náutico Sport, o retrospecto do Náutico como mandante nessa Série B, acho que faz menos diferença em relação a esse jogo. Esse jogo é uma atmosfera completamente diferente, o comportamento da torcida é diferente, a quantidade de gente que vai para o jogo é diferente. Enfim, nesse caso, jogar forçado a vencer para a G4 o Clássico sendo visitante já é a primeira contrapartida dessa sequência do Sport. Exatamente. Porque ele vai agora já para um cenário difícil. É um cenário difícil. É possível? Naturalmente é. O Sport ganhou do Náutico, assim, jogando muito mal, mas ganhou do Náutico nos aflitos esse ano. Ganhou os últimos 2 jogos. Mas agora com obrigação. Veja como é diferente. Ali era um jogo de turno pernambucano. Agora assim, só fica no G4 se vencer. E por que isso faz diferença? Porque, mesmo sendo ainda 13ª rodada, porque se tiver ali, vamos supor que está 1-1. Se não estiver ganhando, meu Miguel, da Oposo já está dando tchau já. Mas se tiver 1-1, 44 de segundo tempo ali, um campeonato de pontos corridos, você não abdica do ataque desse jogo. Mas você já se prepara, você se arma no campo, você sabe que aquele empate pode estar empatando aqui, interessante e tal. Nesse cenário, a pressão vai ser, a própria torcida estaria pressionando para o time fazer um segundo gol.
o time poderia se sentir pressionado a fazer algo mais, mesmo sendo a 13ª rodada, porque só um segundo gol colocaria no G4 nessa rodada. E é o que eu sempre falo, estar ou não estar no G4, estar ou não estar na zona de rebaixamento faz total diferença. Inclusive, pelo viés do Náutico, que estará na zona de rebaixamento, vale o mesmo. Aí o Náutico tá lá empatando, aí o resultado deu tudo errado, não precisa do segundo gol. Poderia ser a mesma coisa, pô, o jogo tá cacete lá com o Sport 1-1, pô, 1-1 resolve outra partida, aí o Náutico pode se ver obrigado a fazer a mesma coisa. Então, a verdade é que esse clássico vai ter um molho bem interessante, que é um empate, talvez, para o Náutico ainda ter uma chance de adiantar, mas talvez o empate não adiantar para ninguém dentro do seu objetivo neste momento, o do Sport. E aí, Cássio, e o do Náutico de sair da zona de rebaixamento. Mas aí eu defendo desde já a frieza, tá? Pô, mas aí nesse cenário. Isso, entendi, então. Entendi. Então, mas eu defendo a frieza, né? Nesse cenário, você tem que saber sair do G4. Tem que saber sair do G4. Não acaba na 19ª rodada. Dói. Machuca, assusta. O Bahia vai botar. O Bahia tem 6 pontos, ganha da Chape. Bota 9, o Sport só tira 8. É muito chão para tirar. É muito chão. Mas assim é a vida. O Sport não recebe a Chape em casa. O Sport tem o Náutico fora. Você não pode pintar o Náutico de Londrina e pintar os aflitos de Ilha do Retiro. Né? Não pode. Eu queria agora o Vila Nova. Atirar Serrada, é isso. Londrina, era bom tu abraçar o Londrina essa semana. Atirar Serrada. Eu sei que é Londrina e Vasco o jogo. Eu sei que eu estou dizendo assim. Em Londrina, esse jogo, olha só. Vê aquela confusão. Vê se naquele momento, se esse jogo agora estivesse sendo em Cariacica. Porra, aí a galera achar que era normal. É porque esse jogo teria sido em Cariacica. No Espírito Santo, Londrina e Vasco. Nesse momento, vê que merda pro campeonato. Ainda bem que foi vetado e a torcida do Vasco pode até invadir Londrina, mas que invada Londrina. Que não Cariacica, onde é mais perto do Rio do que do mando do Londrina. Mas é isso, tá? Não dá para escolher adversário, não dá para fingir que, eu repito, não dá para fingir que é o Londrina na ilha. Não dá para fingir que é o Vila Nova na ilha, que é a Chape na ilha. É o Náutico nos aflitos, mano. E o Náutico nos aflitos, nem o Grêmio, nem o Vasco, nem o Cruzeiro, se bem que todos esses ganharam, né? Nenhum deles ganhou, Bahia ganhou, Bahia ganhou. Bahia ganhou Vasco, Cruzeiro um a menos e o Cruzeiro ganhou. Todos ganharam, mas infelizmente, não dá para dizer que é um jogo de obrigação de vencer. Não dá, pô. É clássico. Não diferença, tá? Não dá para dizer. Então, assim, infelizmente, o Sport vai ter que ter, como eu falei, paciência e sorte. Secar muito, né? Ver aí os jogos dos adversários como se fossem o Sport jogando, porque agora vai ser preciso torcer muito para Londrina, torcer muito para a Chape, torcer muito para a Ponte, torcer muito para o Sampaio. Não acho que nenhum desses é capaz, tecnicamente, de fazer alguma coisa. Mas talvez o Londrina em casa seja a melhor carta de secada da rodada. Mas é difícil a situação, né? Todo mundo sabia, né? Só não pode tratar como surpresa. Exato. Isso aí, o corredor polonês foi bem alardeado. O campeonato está se desenhando de uma forma também, Fred, que os times estão criando uma certa gordura e os adversários já olham para eles de uma forma que, aqui não dá não, velho. Deixa para lá. Não só pelas camisas, mas pela pontuação. E isso existe. Isso existe, é do futebol. Então, é ruim até para o Sport essa distância, porque o Sport passa a não ser olhado da mesma forma. Se o Sport tivesse com a mesma gordura deles lá em cima, o Sport pegaria um Brusque, que o Brusque olharia aqui, Ilha do Retiro é 0. Vou até poupar para outro jogo. Se eu puder guardar um aqui para algum jogador para outro jogo, vou. E aí vai passando com a camisa. Agora, esse do Brusque, pelo amor de Deus, esse do Brusque tem que ganhar de qualquer jeito. Esse daí tem que ganhar de qualquer jeito. Aí sim, liga a luz vermelha.